E mais uma vez poder estar aqui, que Deus continue abençoando esta igreja, como também todos os visitantes, assim como eu. Conforme já foi anunciado, meu nome é Hamilton, sou presbítero, congrego no Belém e venho com a permissão do meu amado pastor para cultuar com meus irmãos em Cristo. Deus abençoe o nosso amado pastor, em nome de Jesus, pelo convite, a esposa, que Deus abençoe poderosamente o casal, em nome de Jesus, apóstolo Antônio Carlos. É um prazer rever o Senhor, toda a família, missionária Helena, prazer rever a irmã em nome de Jesus, todos os irmãos aqui presentes, a pastora Regiane, pastor Fábio, aleluia, lembrei o nome do varão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, quero aproveitar todo o tempo que me é solicitado nessa oportunidade para trazer uma palavra lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 14. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 8, verso 14. Amém, igreja? Que diz assim a palavra de Deus: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs em Cristo, quero ser bem objetivo e breve, o mais possível nessa palavra. O trecho que agora há pouco acabamos de fazer menção fala acerca de um testemunho em que viveu a capital de Israel por nome Samaria. Foi um grande marco naquele período que havia, aleluia, acontecido, dizendo que houve acontecido, aleluia, naquela cidade. Sabemos nós que houve um período em que a igreja primitiva, ela havia aumentado grandemente o número de discípulos. Muitas pessoas, aleluia, se converteram a Cristo, obedeciam e aceitaram a fé conforme era ministrada a doutrina pelos apóstolos. Essa Bíblia diz que aumentando, ou seja, crescendo o número do discípulo, houve uma grande murmuração dos gregos para com os hebreus acerca das viúvas, porque até então eram desprezados no ministério cotidiano, mas aquele assunto havia chegado também aos ouvidos dos 12 apóstolos, a qual disseram: não é razoável que deixemos a palavra, e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e também de sabedoria. A Bíblia diz que 7 varões foram selecionados para aquela questão, dentre eles Felipe, e o outro era justamente Estevão. A Bíblia diz que Estevão outrora foi apanhado, e a Bíblia diz que Estevão, ele vai